Olá, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre, amém? Amados, eu estou aqui, na verdade, para convocá-los, né? Deus me convocou e eu estou aqui para passar o recado dele para vocês. Nós estamos no mês de agosto, hoje é exatamente dia 23 de agosto. Eu tive um sonho. Deus costuma falar muito comigo em sonho, e eu tive um sonho de sexta para sábado, neste último final de semana, onde eu estava com a minha filha e caminhando 4 horas da manhã, aqui perto da Avenida Brigadeiro. Algumas pessoas do nosso grupo, né, do Exército de Cristo, caminhava um pouquinho atrás de mim. E quando a gente estava chegando já perto ali da Brigadeiro, eu avistei um grupo de rapazes bem vestidos que estavam juntos conversando, e eu na vida real eu costumo vigiar bastante, tanto nas orações como assim, das pessoas, é tanta maldade, essas coisas que eu costumo prestar atenção. Então eu caminhando com a minha filha, eu vi este grupo de rapazes, como eles pararam um pouquinho na nossa frente, eu segurava ela pelo braço e esperava também. E atrás de mim, como vinha as meninas, né, do exército, elas paravam por algum motivo, elas ficavam um pouco mais distante atrás também. Só que neste meio tempo, entre esses rapazes, eles pareciam, acho que eram 6, um deles saiu e caminhou na nossa frente como se nada tivesse acontecendo. E no sonho, daí eu pegava na mão da minha filha e ia. Eu tenho uma filha adolescente. E o que acontecia em questão de segundos, um deles, este rapaz que estava na frente, pegava a minha filha e saía arrastando a minha filha. E ela tem um cabelo comprido, então que ele puxava e eu via ela batendo a cabeça no chão e me dava aquele desespero e eu não conseguia sair do chão. A única coisa que vinha na minha mente era assim, eu falava, meu Deus, o Senhor me mostrou isso em sonho, o Senhor mostrou exatamente como ia acontecer. E eu acordei tão desesperada, mas tão desesperada, era madrugada ainda, e eu orei, não consegui mais dormir. Assim que amanheceu, minha filha acordou, eu falei, filha, vem cá. Ela veio, foi pro meu quarto, subiu na cama, eu falei com ela, com meu marido, eu falei, olha, a mamãe teve um sonho ruim com você, ora, começa a orar bastante. Falei pro meu marido, amor, por favor, ora, vamos orar, né, por todos nós. E assim, e eu acabei, gente, eu fiquei muito mal, porque o sonho foi muito, eu vivi o sonho. E foi terrível, eu passei o sábado mal. No domingo nós saímos para fazer a obra social na rua, e quando nós voltamos, que nós começamos a nossa reunião de adoração, então quando nós começamos a buscar a Deus, né, todo o pessoal do Exército de Cristo, o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo falou assim para mim, filha, você está preocupada com o sonho, mas eu vou revelar para você esse sonho, você não entendeu. Quando você caminhava com a sua filha e aqueles rapazes sequestraram ela, tiraram ela das tuas mãos e você não conseguiu sair do lugar, era porque eram demônios. E a sua filha, na realidade, ela representa todas essas crianças, esses jovens que o mundo está devorando. E você que tem uma unção de Deus, você que tem um chamado, filha, você não está fazendo nada. Você está se preocupando com a sua filha, mas você não está se preocupando com as crianças do Colégio Paulino, você não está se preocupando com a geração futura. E eu fiquei com vergonha e eu comecei a chorar porque eu vi o quanto eu estava sendo egoísta. E o Espírito Santo começou ainda a falar comigo. Era 4 horas da manhã, porque eu quero que você e o povo e o Exército de Cristo, a Igreja Sem Paredes, comecem um propósito orando de madrugada pela paz mundial. Você estava na frente porque você é responsável por este trabalho, então por isso que você estava na frente com a sua filha. Mas se você fizer o que eu estou mandando, os outros vão seguir você também. E se você começar a orar, se vocês começarem a interceder pela paz mundial, vocês poderão mover as minhas mãos
e ainda que haja uma guerra espiritual entre anjos e demônios, os anjos irão ganhar. E o que Deus falou para mim? O mundo está do jeito que está, as nossas crianças estão sendo ceifadas desse jeito com pouca idade, por conta de principados e potestades. Não são demônios pequenininhos, não são demônios fraquinhos, porque no mundo espiritual existe uma hierarquia também, né? Que tem aqueles demônios mais ralézinhos e tem aqueles outros principados, potestades que têm um poder maior de destruição. E o Espírito Santo ainda continuou me falando. Ele falou, e o que acontece? O que está alimentando esses principados e potestades que agem nessas áreas territoriais é o ódio no coração dos homens, é o tráfico, a prostituição de menores, é tudo essas coisas de ruim que alimenta este plano. E o povo que se diz de Deus, as pessoas que se dizem crentes, e quando eu falo crente, eu não estou falando de religião, crente é todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Todos que creem que é filho do mesmo Pai, que é o nosso Pai Celestial, Senhor dos Exércitos, era a este povo que Deus estava se referindo. Se todos nós nos unirmos em oração, nós podemos mudar a história deste mundo ainda dá tempo. Ainda que não seja agora no momento, mas nós temos que pensar na nossa geração futura, que são os nossos filhos, netos que estão vindo agora. E, amados, eu chorei, eu fiquei entristecida, eu senti vergonha, porque eu, olhando para mim, eu vi o quanto eu sou egoísta. Eu oro todos os dias, eu oro várias vezes por dia, eu oro sim pelo planeta. Vocês que me acompanham, vocês sabem que todos os dias eu apresento a nossa nação, o nosso planeta, a nossa cidade, mas é pouco, não é isso que Deus quer. Deus quer unificação da fé das pessoas. Ele quer que a gente venha se unir mesmo num propósito de oração mesmo. Não precisa ser uma oração longa, mas tem que ter qualidade. Deus quer que a gente venha fazer jejum pelo menos uma vez por semana, ainda que seja um jejum de 3 horas, mas se ele tiver qualidade, se ele tiver objetivo, que é para destruir, para tirar as forças desses principados e potestades que estão destruindo o nosso mundo, que estão causando tanta dor, guerra, né? Tanto terrorismo, tanta violência gratuita que o nosso coração parte. E uma coisa ainda que ficou muito assim, que Deus cobrou de mim, eu assisto jornal, então quando a gente ouve, igual na outra semana mesmo, aquele rapaz lá, um instrumento do diabo, né? Ele também acaba sendo uma vítima do diabo, que entrou numa van e saiu fazendo zigue-zague para ver quantas pessoas ele ia conseguir matar. A gente assusta, a gente até chora, se compadece. Eu estou falando por mim agora, faço uma oração, mas é uma coisa horrível, porque no dia seguinte você já esqueceu. A coisa está ficando tão normal que a gente não consegue, sabe, fixar e ver que tem algo de ruim, muito ruim acontecendo no nosso mundo e que nós precisamos tomar uma posição. Então, eu como soldado do Senhor, eu como uma serva de Deus, assim como você, porque nós somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, eu estou aqui para te chamar, para te convocar, porque eu coloquei no meu coração que a partir daquele momento eu iria estar fazendo algo para que o mundo viesse mudar. Ainda que seja pouquinho, porque uma andorinha só não faz verão, mas se você unir a sua fé com a minha fé, independente da sua religião, independente de tudo, se você também desejar no seu coração e crer que o que eu estou falando vem de Deus, e você começar todos os dias, tirar uns 2 minutos para falar com Deus, para apresentar o nosso mundo, para apresentar as nossas crianças, nossa juventude, pedir para que Deus venha derramar dos céus sobre eles uma unção de proteção, de livramento, de guardamento, para que eles não venham se envolver com drogas, com essas coisas, pedir para que Deus venha quebrantar o coração desses homens que sentem tanto ódio, que se dizem que são tão inteligentes e usam a inteligência para causar a morte de outro ser humano. Nós podemos mudar o mundo porque a nossa arma é oração e jejum.
isso que está na Bíblia que Deus deixou para nós. Então eu convoco você. O exército de Cristo, a igreja sem paredes, está num propósito e vai ser contínuo, porque o Espírito Santo disse para mim que tem que ser algo contínuo, que venha fazer parte da nossa vida, assim como a gente almoça e janta, que venha existir essa necessidade de todos os dias nós orarmos pela paz mundial. Então, você que é um líder religioso, você que tem as suas ovelhas, o seu povo, por favor, faça isso, chame o seu povo, convoque todo mundo para que venha orar, fazer com que eles venham fazer desta oração pelo nosso planeta, pela paz mundial, que venha ser um hábito, que tenha que fazer isso todos os dias, que toda a semana, pelo menos uma vez por semana, que todos venham fazer pelo menos 3 horas de jejum em prol da paz mundial. Deus disse que talvez a gente não sinta agora, mas que daqui a um tempo a gente verá que as mãos dele estará guardando, mudando, transformando um pouco da nossa história. Amém, amados? Porque Deus disse assim para mim: você me agradece todos os dias pelo país que você vive, mas você fique atenta, porque se vocês não orarem, jejuarem, daqui a pouco as mesmas tragédias em massa que está acontecendo lá, que ainda não acontece no Brasil, vai chegar aqui também. Então vamos orar, tá bom, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus.